Do YouTube. Estou aqui nesse pequeno vídeo para convidá-los para discutir conosco. Estarei eu e o meu colega juiz, Dr. Rodrigo Assunção, da Vara Cível da comarca de Patos de Minas. Nós vamos conversar sobre as implicações do coronavírus nos contratos. E aí, como a gente vem de longa data já aplicando os princípios dos contratos empresariais, eu vou falar um pouquinho dos contratos empresariais. Nós vamos fazer a diferenciação em relação aos contratos cíveis e os contratos do direito do consumidor. Vou trazer aí a diferenciação e a necessidade que nós temos de individualizar essa gama contratual para bem aplicarmos o direito. Então, essa live não percam. Nós vamos falar sobre todas essas implicações, inclusive sobre a aplicação da teoria da imprevisão, a onerosidade excessiva nos contratos de execução diferida ou continuada. O artigo 478 do Código Civil será aqui tratado por nós. E a gente vai procurar trazer casos práticos aqui para trazer o nosso espectador para próximo do tema que vai ser tratado. E nessa ocasião, nós vamos falar dos princípios, por exemplo, aplicáveis aos contratos empresariais. Eu posso citar 3 deles, talvez os mais importantes. O primeiro deles, pacta sunt servanda. É preciso que a gente saiba que no direito empresarial nós temos contratos que são fixados entre os empresários, são tratados entre empresários, que envolve relação negocial, empresarial. Então perceba, nós não estamos falando num contrato em que um empresário faz com o consumidor, um contrato que ele faz com o trabalhador, ou um contrato que ele faz com a administração pública. Não. O que nós vamos tratar em preponderância é trabalhar com o contrato entre empresários. Então é aquele caso de fornecimento de bens para revenda, ou seja, insumos para fazer a atividade econômica rodar. É isso que nós estamos a individualizar. E existe uma diferença fundamental entre esses contratos, os contratos entre os empresários, os contratos entre pessoas físicas não empresárias do direito civil e os contratos envolvendo o consumidor. Então a primeira coisa é conceituar o que é um contrato empresarial. E em segundo, nós vamos trabalhar com os princípios. E aí eu posso citar o pacta sunt servanda, ou a força vinculante dos contratos, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. Mas nessa época de pandemia, como fazer em relação a alguns contratos empresariais? Será que não vai haver possibilidade de revisão dos contratos de alguns deles? Será que as partes não devem buscar autocomposição para rever as bases contratuais? Nós vamos debater todas essas nuances sobre os contratos aqui na live com o Dr. Rodrigo Assunção. E eu também vou falar sobre o princípio da boa-fé contratual. O princípio da boa-fé contratual, vou lembrar aí nossos colegas, alunos, concurseiros, as pessoas que estão na lida aí do concurso público, de que a boa-fé contratual implica em 4 deveres básicos: de lealdade entre os contratantes, assistência, informação e sigilo. Só que no direito empresarial é difícil nós pensarmos nessas quatro vertentes de maneira exacerbada, porque nós estamos lidando com empresários, portanto, concorrentes, Essa relação entre empresários não permite que haja uma assistência da forma que a gente conhece lá no direito civil do princípio da boa-fé do artigo 422 do Código Civil. É diferente. Entre os empresários admite-se uma dinâmica diferenciada, porque o empresário, entre eles, existe uma aplicação de ética diferenciada. Eles buscam de maneira um pouco mais acentuada as atividades lucrativas e é bem natural que um possa ganhar, os dois possam ganhar em determinado momento, alguma situação venha a ser retida, uma informação venha a ser segurada, justamente para não transferir o know-how, não transferir o conhecimento, do saber fazer aquele produto ou serviço para o outro seu concorrente. Então é preciso lembrar que no ambiente contratual nós estamos entre
num foco concorrencial mais elevado. E aí é preciso repensar essas balizas, essas bases dos critérios da boa-fé. Será que nós vamos poder aplicar essa assistência da forma que o Código Civil prevê? Será que nós vamos ter que aplicar o dever de sigilosidade e lealdade na forma que o Código Civil prevê? Ou é preciso repensar esse contrato entre os empresários? É preciso lembrar, então, que nós temos aí, por exemplo, o enunciado 27, certo, do Conselho de Justiça Federal, que discute, é um órgão do STJ, que discute justamente essa extensão, essa aplicação desses princípios. E esse enunciado é bem claro, ele informa aí que o princípio da boa-fé, ele é mitigado, ou seja, ele é relativizado, ele é aplicável com cautela em relação aos contratos empresariais. Isso porque, pessoal, é preciso lembrar, então, justamente que esse enunciado menciona: não se presume violação da boa-fé objetiva se o empresário, durante as negociações do contrato empresarial, preservar o segredo de empresa ou administrar a prestação de informações reservadas, confidenciais ou estratégicas, com o objetivo de não colocar em risco a competitividade de sua atividade. Então percebam que a boa-fé entre os empresários ela é aplicada de forma diferente. Nós temos pilares muito básicos de iniciativa privada, de autonomia contratual, que é outro princípio bacana também de ser revisto, analisado. E aí a gente vai pensar em responder a seguinte pergunta, né? Como aplicar o princípio, a teoria da imprevisão do artigo 478 aos contratos empresariais? Aguardo vocês, então, na sexta-feira, dia 1º de maio, 6h30 da tarde. Nós estaremos aqui na live, né, no Facebook e no Instagram, junto com o Dr. Rodrigo Assunção. Aguardo todos vocês.